Olá, estou aparecendo aqui novamente e nesse vídeo vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha história com os gatos, tá? Ao longo da minha vida, eu tinha tido apenas dois gatos. Isso eu ainda residia, ainda morava com os meus pais. Eu era bem mais nova, então eu não era diretamente ligada a toda a administração da casa e logo 2 animais também. Essa responsabilidade, ela era compartilhada. Eu cresci numa casa onde nós sempre tivemos animais. Esse meu gosto pelo cuidado, eh, de animais, ele se dá desde os meus 3, 4 anos de idade, né? Nós sempre tivemos muitos animais de várias espécies em casa e desde que eu me entendo por gente, antes disso até, nós já tínhamos já cachorro, mas era só um cachorro em apartamento e tartaruguinha também. E depois, quando nós fomos morar em casa, eu tinha menos de 4 anos de idade, eu já me vi já cercada por vários animais. Tá? Então, esse meu cuidado com animais faz parte da minha história de vida, né? Eu acho que foi a maior escola que eu tive de prática, né? Foi essa, foi em relação a cuidado com os animais. Mas ao longo da minha vida, eu só tinha tido até cerca de 2 anos atrás apenas dois gatos, tá? Que foram dois irmãos que o meu pai levou e, e eu tinha tido apenas essas duas experiências. Recentemente, mais recentemente, né, no intervalo de tempo aí inferior a 2 anos, é, eu, eu tive, né, 15 gatos, né? Como que aconteceu isso? Em frente à minha casa, desenvolveu uma colônia de gatos. E uma das gatas, que parecia uma siamesa, ela cresceu é, no meu vizinho. E às vezes eu abria a janela e falava, nossa, que gata linda. Só que eu já tinha resgatado um cachorrinho e o meu cachorrinho tomava conta do território. Mas ela espertamente, ela analisou que o meu sótão era um lugar perfeito, e era mesmo. Ela escolheu assim com muita inteligência, um lugar muito seguro, muito protegido, grande e com muitos objetos que depois de uma certa idade os filhotes poderiam brincar e ali praticar a parte motora, e eles fizeram isso muito bem. Então, quando a primeira cria estava com cerca de 2 meses e meio, eu ouvi um barulho no sótão, várias caixas caindo, e eu corri para ver o que, que era aquilo. Eu falei, meu Deus, será que um bicho entrou aqui? E aí, quando eu abri a porta do sótão, eu me deparei com três criaturinhas correndo, assim. E é aquela coisa, eu vou me emocionar. É, desculpa, gente. Foi aqueles momentos assim inesquecíveis, né? E, e foi um grande desafio. Na verdade, eu sinto como se eu tivesse tido um trigêmeos, né? Tivesse tido trigêmeos junto com ela ali. Ela naquela cria, ela teve três gatinhos e foi um momento de descoberta. Por mais que eu já tivesse tido gato, não eram os meus gatos apenas. Então, foi ali que eu fui é, pesquisar tudo a respeito, como que era a comida, que idade que eles poderiam ter, como que era o desenvolvimento do gato, toda a parte motora de desenvolvimento dos olhinhos, quando que abria, a comida, né? Quando que bebia água, quando que comia, quando que desmamava. Então, assim, tudo é como se fosse realmente, assim, fossem os primeiros filhos. Só que tudo de uma vez só, então é como se fosse assim um trigêmeos logo, né? Não dá só um, dá três.
E o maior desafio que ela era uma gata selvagem, então ela não deixava eu chegar perto deles, ela não queria que eu arrumasse o ambiente, ela não queria, estava frio, né? Já era final do ano, mas foi um final do ano atípico que fez frio. Ela rosnava para mim, ela brigava comigo quando eu entrava no ambiente, eu tinha medo dela me atacar, mas ela meio que percebeu que eu estava ali para cuidar, apesar dela durante muito tempo ela querer me atacar. Quando às vezes eu ia limpar o ambiente, fazer alguma coisa, ela levava todas as crianças pro telhado. E eles cresceram assim entre sótão e telhado. Eles puxaram muito o lado selvagem da mãe, a primeira cria, porque ela ainda não me conhecia, não confiava em mim, né? Aliás, ela demorou muito tempo, ela ficou mais de 1 ano e meio. Eu tive que fazer um trabalho diário com ela de 1 ano e meio, e só depois, quando o Pampam adoeceu, que eu acho que ele era o líder, e ela viu que o meu amor e dedicação. E teve um dia que eu estava orando por ele e ela ficou olhando. E depois daquele dia, ela se aproximou de mim. Desculpa novamente. Ela se aproximou de mim. Foi a primeira vez que ela desceu no quintal comigo, no quintal, né? E depois dali, ela começou a frequentar o quintal comigo, e eu pude fazer aos poucos outros trabalhos de socialização, ao chegar assim o ponto dela se esfregar em mim, dela pedir carinho e eu fazer carinho nela, né? Mas eu não sei se devido à socialização, ela sumiu. Ela teve um dia que eu ouvi um grito de gato e ela nunca mais apareceu. Eu busquei por ela e eu não achei mais. Ela era uma gata muito inteligente, muito esperta. Ela era uma das mais antigas, se tornou uma das mais antigas da colônia, mas alguma coisa aconteceu, né? E aí o Pampam, ele faz parte dessa primeira cria dela. Como se não bastasse a primeira cria, quando eu já estava já dominando tudo, ela falou: "Nossa, você é boa mesmo, então eu vou ter minha segunda cria aqui". E ela teve. Ela era tão esperta que eu conversava com ela, eu falei assim: "Por favor, não tenha terceira cria aqui". E ela não teve. E aí na segunda cria ela teve 4 filhotes, sendo que duas eram fêmeas, né? São fêmeas. E por que eu estou contando essa história? Para falar da esporotricose. Então, essas 2 fêmeas, eu não consegui castrá-las, né? Naquela época. E aí o Pampam, vários gatos dessa colônia na frente da minha casa adentravam aqui a minha casa, principalmente, claro, no período em que ela ficou no cio. E mesmo fora esse período, eles entravam e atacavam os meus animais, chegando a feri-los mesmo de forma profunda. Enfim, aí é uma história triste, era muitos ataques mesmo, eram muitos ataques. E